Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vós. Estamos aqui de volta para iniciarmos mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, nós vamos estar estudando a Conectar Mais Jovens, da editora Betel, que traz por tema Cartas Pastorais, Princípios para uma Vida Bem-Sucedida. E a lição de hoje é a lição de número 1, que tem por título Conhecendo o autor das cartas pastorais, aonde o versículo do dia, ou texto áureo, diz: Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhes mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Atos capítulo 9, versículo 15 a 16. A verdade aplicada diz: Paulo teve a sua vida devotada inteiramente a Deus. E os objetivos da lição de hoje: o primeiro é perceber o propósito de Deus na vida de Paulo. Segundo, entender o valor de Paulo na história cristã. E terceiro, conhecer os pormenores da vida deste herói da fé. O momento de oração de hoje é: oremos para que Deus levante homens que amem ensinar e evangelizar, assim como o apóstolo Paulo. Então a nossa oração deve ser nesse sentido, para que Deus venha levantar homens que amem o ensino da palavra de Deus e que esteja disposto a evangelizar, a pregar o evangelho, assim como fez o apóstolo Paulo. A introdução começa dizendo que as epístolas pastorais foram escritas pelo apóstolo Paulo, um dos homens escolhidos por Deus para levar o evangelho aos gentios. Aos olhos humanos, talvez Paulo fosse o último da lista, mas Deus se revelou a ele de forma sobrenatural. O ponto-chave da lição de hoje é: Deus mostra a sua glória ao transformar o perseguidor em perseguido. Quando falamos isso, nós passamos a compreender que Paulo, ou Saulo de Tarso, ele era uma pessoa, vamos dizer assim, muito devota, uma pessoa que tinha um zelo muito grande pela sua religião. E quando surgiram os irmãos, que era dito na época como aqueles do caminho, e essas pessoas se tornaram um incômodo para Saulo de Tarso. Então ele procura uma forma de exterminar com essa religião, conforme ele imaginava que fosse, e obtém cartas dos sacerdotes, das autoridades, para perseguir esses cristãos, aqueles discípulos do caminho, aonde quer que se encontrasse. Então nós vemos aqui, já na sua biografia, aqui no ponto 1, aonde diz: quem era Paulo? Tem uma interrogação aqui. E aí o comentarista diz: sabemos pelas escrituras que o seu nome era Saulo, e também era um fariseu, e que tinha ódio dos cristãos. Em Atos dos Apóstolos está escrito que Saulo era natural de Tarso, da Cilícia, e que fora criado aos pés de Gamaliel. O texto ainda diz que era um homem zeloso da lei, conforme está registrado em Atos 22, verso 3. Então nós vemos que ele se tornou um perseguidor ferrenho para os cristãos da época. E ele tinha autoridade, tinha carta de autorização para arrastar homens, mulher, velhos e até criança, a Jerusalém para ser julgados. E perseguia, batia. E ele mesmo confessa que ele fez muitas pessoas a negar o nome do Senhor Jesus. De que forma? Através da tortura. Muitas pessoas não resistiram. Então era uma pessoa cruel. Nós vemos aqui que Saulo era um perseguidor do cristianismo, enraizado no judaísmo e convicto da lei. Este homem afligia a igreja, entrando nas casas, arrastando homens e mulheres, e os encerrava em prisões, conforme está registrado aí em Atos, no capítulo 8, verso 3. Há um dos eventos do Novo Testamento em que vemos Saulo consentindo na morte de um cristão, Estevão, está registrado aí no capítulo 7 de Atos, no versículo 56 a 58, aonde está sendo narrado ali o martírio de Estevão, enquanto pregava a poderosa palavra de Deus. O intuito de Saulo de Tarso, conforme vemos aqui no comentário, era exterminar os cristãos
Para legitimar suas ações, ele possuía cartas que lhe davam autoridade para prender qualquer um que fizesse parte do cristianismo, que, em sua opinião, era uma seita, conforme está registrado em Atos capítulo 9, verso 2. Em Atos 26, 10 até o verso 11. Percebemos o quanto Saulo era cruel na perseguição dos cristãos. Era uma pessoa do mal, Imagine uma pessoa dessa natureza hoje, agindo dessa forma nos dias atuais, Se bem que, nesse pós-modernidade, nós temos muitos missionários que estão sendo perseguidos, talvez com muito mais violência do que o que Saulo empregou na sua época. Estão sendo aprisionados, degolados a facão, estão tendo as suas casas e o templo incendiado, pessoas sendo metralhadas, simplesmente porque são pregadores do Evangelho, são servos do Deus Altíssimo, em países em que eles não aceitam o cristianismo. Mas esses irmãos, eles, como diz o Senhor, são como ovelhas levadas ao matador. Eles estão sendo martirizados, mas não se acovardam e não deixam de falar desta salvação maravilhosa que o Senhor nosso Deus nos deu por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. Então esse homem se levanta porque para ele a religião certa era o judaísmo. Ele era fariseu, zeloso, ele se destacava dentre os demais da sua idade, ele mesmo dá esse testemunho. No segundo ponto, nós vemos aqui a conversão de Saulo. E como aconteceu a conversão de Saulo? Ela é narrada por Lucas, lá em Atos capítulo 9. O plano de Saulo era prender o maior número de cristãos e assim colocar fim na mensagem cristã. Porém, os planos de Deus eram outros. A conversão de Saulo foi marcada por uma manifestação sobrenatural e convincente do Cristo ressurreto. Através do diálogo entre Saulo e o próprio Jesus, todos os argumentos que Saulo tinha foram substituídos pelas verdades de Jesus Cristo. Após ficar 3 dias sem enxergar, comer e beber, Deus envia Ananias para orar por Saulo. O relato bíblico de Atos 9,18 diz que Saulo recuperou a visão e foi batizado. Então nós vemos aí que ele não recebeu o evangelho por nenhum dos apóstolos, mas ele recebe o evangelho diretamente da parte de Jesus, quando o Senhor se apresenta a ele, quando ele está descendo de Jerusalém a Damasco, junto com soldados, pessoas que estavam ali lhe dando apoio para poder prender os cristãos e até assassiná-los. O Senhor se apresenta a ele diante de um grande clarão, muito mais forte do que o sol, e ele caiu do cavalo, e ali ele pôde contemplar o Senhor e ouvir a sua voz, quando o Senhor diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Imediatamente Saulo pergunta: quem és, Senhor? Quem é a pessoa que eu estou perseguindo? E aí o Senhor diz: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, duro é para ti lutar contra mim. Irmãos, o homem não tem poder nem estatura para lutar contra Deus, porque Deus é criador e nós somos criatura. Agora, levanta-te, põe sobre os teus pés e desce a Damasco, a rua chamada direita, e lá vão te dizer o que tu deves fazer. E ele obedeceu à voz do Senhor. Tudo aquilo que ele pensava, conforme o comentarista aqui, que ele tinha, aquela sua ideologia, caiu por terra. Agora ele passa a acreditar naquilo que os cristãos estavam pregando. Por quê? Porque ele viu com seus olhos, ele sentiu que algo era muito poderoso, que era algo sobrenatural, que a religião dele, o qual ele era um defensor ferrenho, nunca tinha lhe revelado nada. E ele vai a Damasco e ali permanece 3 dias, conforme o que lemos, sem comer, sem beber, e orando a Deus, jejuando, até que Ananias vai ao seu encontro e ali fala com ele. Ele naquele momento, ele já tinha se tornado um cristão, porque ele já estava convencido pelo Espírito Santo. Então ele simplesmente se submete à vontade de Deus, os seus olhos voltam ao normal, ele passa a enxergar de novo e ali é batizado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. No segundo ponto,
Na reflexão diz que quando nos convertemos a Cristo, nos tornamos úteis para o seu reino. Essa aqui é uma reflexão do bispo Abner Ferreira. E no tópico 2, Paulo como um vaso escolhido. Quando Ananias diz para Deus que Saulo era um perseguidor da igreja, Deus revela para Ananias que daquele momento em diante, Paulo padeceria pelo evangelho, pois nos desígnios de Deus, Paulo era um vaso escolhido para uma grande obra. Então, se Deus levanta através de Jesus os apóstolos para pregar em Jerusalém, Samaria, Damasco, Samaria, até os confins da terra, então Paulo ele seria um missionário intercontinental, ou em outras palavras, seria um missionário transcultural, porque ele levaria o evangelho ao conhecimento de outras nações. Ele seria o representante de Deus diante dos reis e dos grandes na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, era um missionário por excelência. Paulo, após seu encontro com Cristo, a caminho de Damasco, decide usar sua vida com total entrega e disposição. Ele está determinado a cumprir o ide de Jesus integralmente. Em Atos, no capítulo 13, vemos o Espírito Santo escolhendo Paulo para a obra de missões. No decorrer de todo o livro de Atos, o que se vê é este apóstolo sofrendo naufrágio, sendo açoitado, preso e mesmo assim não deixa de pregar as verdades do cristianismo. Através de 3 viagens missionárias, Paulo estabeleceu diversos trabalhos em muitos lugares. Ele mesmo disse que em nada tinha sua vida por preciosa, pois seu objetivo era ver o ministério que Deus havia confiado a ele ser completado, conforme registra Atos capítulo 20 e verso 24. Paulo nos ensina que a nossa vida precisa cumprir um propósito bem maior que os nossos sonhos e conquistas. Precisamos cumprir os propósitos de Deus. Então nós vemos aqui que Paulo ele se torna um missionário por excelência, aonde ele coloca a prioridade do evangelho, de Deus na sua vida, e não tinha a sua vida por preciosa. Ele era um homem que não tinha mais preocupações com sonhos, com o futuro, com algo que ele pudesse conquistar para si mesmo, como nós costumamos fazer. Mas ele se dedicava agora de espírito, alma e corpo ao evangelho, ao Senhor, à ministração do evangelho. O desejo maior dele não era mais destruir as pessoas, não era aprisioná-las, não era maltratá-las, mas agora o desejo que ele tinha era de convencer essas pessoas por intermédio da pregação do evangelho e com a ajuda do Espírito Santo, para que essas pessoas viessem também a conhecer o Cristo ressurreto. Meus amados irmãos, que coisa maravilhosa quando nós nos dedicamos a Deus dessa forma, nos colocamos como vaso nas mãos do Senhor, para que Ele nos use segundo a sua vontade, tendo Deus em primeiro lugar na nossa vida, como prioridade. Irmãos, não tem coisa melhor, até porque o trabalho que nós executamos aqui pode até parecer para muitos, e talvez até para você, como algo que não tem muita relevância, mas, irmãos, o fruto desse trabalho que você realiza, mesmo diante de uma pequena classe de escola dominical, ele tem um peso muito grande de glória, porque através daquilo que você está passando para esses irmãos, você está passando a palavra de Deus e o Senhor vai te recompensar naquele dia. Por isso nós precisamos estar atentos, pregar um evangelho genuíno, procurar ensinar a palavra de Deus como ela é, mostrando os pormenores para que não haja dúvida na mente de nenhum dos nossos ouvintes ou dos nossos alunos. E o melhor de tudo, sermos o exemplo para eles, ok? E assim como Paulo, Deus vai nos abençoar. Nós vamos, como disse Paulo, nos gastar e nos deixar gastar por amor a Cristo. Estamos dispostos a sofrer qualquer tipo de coisa, perseguição, inveja, como Paulo sofreu naufrágio, açoites, prisões, mas isso não impediu e não fez com que ele parasse de pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No outro ponto, no ponto 2, nós vemos aqui o teólogo da igreja primitiva. Ele era um homem muito sábio. Para quem não conhece, já tivemos a oportunidade de estudar isso em lições anteriores,
Paulo, ele era um homem versado nas letras, na cultura, né? Era um poliglota, digamos assim. Ele falava hebraico, grego, né? Latim. Então era uma pessoa que estudou, que foi preparado pelos grandes mestres da época, né? Então ele tinha uma cultura, né, muito boa, era uma pessoa de um bom intelecto e, portanto, ele acaba se tornando um grande teólogo, né, da igreja primitiva na sua época, né? E aqui o comentarista diz que, indubitavelmente, a contribuição de Paulo para a edificação da igreja primitiva, bem como para os escritos que comporia o cânon sagrado, é de grande relevância. Além de escrever as epístolas pastorais endereçadas a Timóteo e Tito, existem também outras cartas endereçadas a diversas localidades, com o intuito de fortalecer, encorajar, ensinar e abalizar os irmãos para a defesa da fé cristã. Vale salientar que algumas cartas foram escritas de dentro da prisão, pois Paulo sabia da importância do ensinamento para os irmãos. A formação acadêmica de Paulo foi usada no exercício da vocação. Que, a exemplo de Paulo, nossos dons e talentos sejam usados para desempenhar o propósito de Deus em nossas vidas. Então, o que é que nós podemos tirar de aplicação prática para nossos dias? Que não é pecado estudar, irmãos. Se você tem a oportunidade de estudar, de concluir aí o seu segundo grau, o ensino fundamental, tem condição aí de prestar um vestibular, fazer uma faculdade, irmão, isso não é perdido. Quanto mais conhecimento você agregar, mais facilidade você vai ter para poder se dedicar à pregação do Evangelho, ok? Uma faculdade teológica, ou mesmo um curso médio em teologia, ou quem sabe um curso básico em teologia, isso é uma ferramenta importantíssima para você poder compreender, né, os ensinos bíblicos, poder entender, interpretar, amém? A palavra de Deus. Então nós vemos que Paulo, por ser um homem formado, ter um estudo acadêmico, ser possuidor de um intelecto avantajado, vamos dizer assim, ele dedicou todo o seu conhecimento para a pregação do Evangelho, ensinar o povo a forma correta de como se comportar e obedecer à palavra de Deus. No tópico 3, nós vamos estar vendo aqui que o apostolado de Paulo, nós vamos estar falando sobre o apostolado de Paulo, né? Um ponto que precisamos colocar aqui é que ele, Paulo, não fez parte do colegiado dos apóstolos, né? Ele não foi escolhido por Jesus junto com os demais, porque a escolha dele, a eleição de Paulo aconteceu ali na estrada de Damasco. Ali ele foi levantado pelo Senhor como apóstolo. Ele recebe o seu apostolado ali. Essa palavra apóstolo, ela é a mesma coisa de dizermos missionário. Ali ele foi comissionado por Deus para ser um missionário para as nações gentílicas. Então, a palavra apóstolo quer dizer missionário, alguém que é incumbido de cumprir uma missão. Então, Paulo, ele, diferente dos demais, ele não recebeu a orientação dos apóstolos lá de Jerusalém, mas ele recebe a orientação diretamente do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui, Paulo é categórico ao dizer que era apóstolo pela vontade de Deus, conforme está registrado em Efésios capítulo 1, verso 1. Sabemos que a conversão e a vida de Paulo passam pelo plano divino. Por diante das leis estabelecidas pelos homens, seria impossível Paulo ser apóstolo e alcançar tamanho êxito no exercício de sua vocação. Quer saber por quê? Primeiro, Paulo se tornou perseguidor da igreja. Então muitos crentes evitavam, né, ter um encontro com Paulo, com Saulo de Tarso, melhor dizendo, porque sabia que ele era uma pessoa do mal. Ele era um extremo zeloso da sua fé, da sua religião. Mesmo que Saulo se arrependesse e se voltasse para o Senhor, aceitando Jesus como Salvador, ele jamais teria a oportunidade de se tornar um apóstolo. Até porque muitos dos irmãos não iam acreditar 100% nele. Até porque quando a gente olha, né, as cartas que ele escreve, onde ele dá testemunho, ele vai dizer
que mesmo sendo chamado pelo Senhor Jesus, ter se tornado um apóstolo pela vontade de Deus, mesmo assim ele ainda foi rejeitado pelos irmãos de Jerusalém. Muitos irmãos não confiavam nele, olhavam para ele com desconfiança, como quem diz assim, será que esse camarada não está dando uma de cristão agora para nos pegar, para conhecer os nossos modos de viver, saber onde a gente se reúne, aonde a gente está, e depois vir aqui com a polícia, com o exército aqui, prender todo mundo e acabar com a gente? Então todo mundo estava com o pé atrás, né, com ele. Então nós vemos aqui, como diz o comentarista, que se fosse depender dele se tornar apóstolo pela escolha dos apóstolos, que já tinha sido comissionado pelo Senhor Jesus, ele jamais seria. Um outro ponto aqui é que Paulo, apóstolo, ele era um apóstolo segundo Cristo. A palavra apóstolo é a junção de apóstolo, que significa enviado da parte de e da parte de Deus, no sentido etimológico, era alguém enviado por Cristo para uma missão, conforme já disse. No período do cristianismo primitivo, a exigência básica para ser um apóstolo era, conforme Paulo, ter visto o Cristo ressurreto e ser comissionado por ele, conforme 1 Coríntios 9, verso 1 e 1 Coríntios capítulo 15, do verso 5 ao 9. Diante de sua conversão, quando ele viu o próprio Cristo e a profecia de Ananias comissionando-o para a obra, observamos o agir de Deus em seu apostolado. Olhando os relatos da história neotestamentária, Paulo realmente foi um vaso escolhido por Deus. Então, aqui está, né, as condições pela qual Paulo foi escolhido por Deus. Ele teve um encontro real com o Senhor Jesus, o qual o comissionou, né, recebeu o apostolado de Deus. A confirmação veio através do seu batismo, através da confirmação do que Ananias estava falando para ele, que o Senhor passou para Ananias, e Ananias passa para Saulo, e ele agora convencido, ele diz que o apostolado, ele tinha que ser por revelação do Senhor Jesus. Então Jesus apareceu a ele. E aí tem uma parte em que ele diz que ele não foi a Jerusalém a consultar nenhum dos apóstolos acerca daquilo que Deus tinha colocado em suas mãos para fazer. Ele tinha recebido uma missão especial. E a missão especial de Saulo era, agora como Paulo, ser o pregador dos gentios. Louvado seja o nome do Senhor. E no segundo ponto, aqui nós vemos que ele se tornou um mártir do Evangelho. No momento do chamado de Paulo, Jesus disse que lhe mostraria o quanto deveria padecer pelo seu nome, conforme Atos 9 e 16. E Paulo chega a relatar que trazia em seu corpo as marcas de Cristo, conforme Gálatas capítulo 6 e 17, e que estava crucificado com Cristo, Gálatas 2 e 20. No relato em defesa de seu apostolado, ele enumera que 3 vezes foi açoitado com varas e apedrejados, viveu sob iminente perigo e foi traído por falsos irmãos, e para completar, recebeu dos judeus 5 quarentenas de açoite menos uma. 2 Coríntios capítulo 11, verso 24 a 27. Aquele que um dia ajudou a apedrejar Estevão, agora estava numa masmorra, esperando o momento em que seu corpo seria oferecido como libação a Deus, conforme registra 2 Timóteo capítulo 4, verso 6. Segundo a tradição cristã, Paulo foi decapitado no ano 65 depois de Cristo. Que nós, do presente século, venhamos a ter a convicção e ardor paulinos na propagação do Evangelho. Então nós vemos aqui, irmãos, que quando o Senhor Jesus fala para Ananias, porque Ananias, conforme os irmãos já conhecem o texto, Ananias, ele a princípio, ao ouvir, né, a recomendação do Senhor Jesus, ele nega, ele se recusa. E Jesus diz para ele, olha Ananias, não tenha medo, vá ao encontro de Saulo, porque ele para mim vai se tornar um vaso excelente, e eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer por causa do meu nome. Então, em resumo, ele era uma pessoa que, como ele mesmo diz, ele segurou as vestes daqueles que apedrejaram Estevão, ou seja, ele votou a favor da morte de Estevão. Ele era o responsável, porque ele era o chefe do grupo, ele tinha autorização para fazer aquilo que estava fazendo. Então, mais tarde, ele perseguiu muitas pessoas, prendeu muitas pessoas, humilhou muitas pessoas,
né? Como ele mesmo diz, que ele torturou tantas pessoas que essas pessoas chegaram a negar o nome do Senhor Jesus. Então agora ele estava passando ou recebendo na pele a mesma medida para se cumprir o que Jesus diz, que com a medida com que você medir alguém, vos medirão a vós, e a medida será recalcada, sacudida e transbordante. Então, meus amados irmãos, Paulo, ele não se milindra com isso, porque ele sabia muito bem qual tinha sido o seu passado. E ele dá testemunho disso. Então, aquilo era um peso de glória para ele. Ele sabia que estava na masmorra e que ia ser decapitado e que o seu corpo estaria sendo oferecido em sacrifício a Deus. Por quê? Porque ele morreu para as coisas mundanas. Ele se tornou uma nova criatura para viver em novidade de vida. A sua vida perdeu todo o encanto, todo o valor para as coisas materiais, porque ele agora tinha um único alvo: Jesus Cristo, Senhor nosso e Salvador nosso. Aleluia. Por quê? Porque ele teve o encontro com o Senhor. Eu costumo dizer, irmãos, que existem muitos cristãos, mas são cristãos que a gente denomina como sendo cristão nominal. Sabe, o cristão nominal é aquela pessoa que nunca teve um encontro real com Deus. Então ele nunca cresce espiritualmente, ele nunca melhora, ele nunca muda, ele continua sempre raquítico. Por quê? Porque todo cristão, irmão, precisa ter um encontro real com o Senhor. Enquanto você não tiver essa experiência com o Senhor, você não vai desenvolver, você não vai crescer, você vai ficar anos, e tempo de religião não diz nada. Porque às vezes você ouve alguém dizer assim: irmãos, eu tenho 50 anos de crente, de igreja. Mas o importante não é você ter 50 anos, 30 ou 40 anos de igreja, irmão. O importante é você ter um encontro real com o Senhor, ter uma vida pautada no Evangelho, na obediência à palavra de Deus, ser fiel ao Senhor, é isso que conta. Mas chega um momento em que a pessoa aceita o Senhor Jesus como Salvador e ele passa a reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, e ele agora não tem mais prazer nas coisas mundanas, não tem prazer mais nas coisas do mundo, e ele vive uma vida para Deus. Meus amados irmãos, que Deus abençoe, que Deus te guarde. Estou feliz por estar mais uma vez aqui com os irmãos, estudando essa primeira aula desse primeiro trimestre de 2022. Que Deus possa nos conduzir, nos dando graça e sabedoria, através do seu Santo Espírito, para que juntos possamos crescer no conhecimento de Deus, da sua palavra. Continue conosco. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, dê o seu like para que possamos alcançar mais pessoas. Ative o sino de notificação e divulgue esse trabalho. Compartilhe nas suas redes sociais esse trabalho, enviando aí para os seus amigos, irmãos, aquelas pessoas que estão afastadas do Evangelho. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar rica e poderosamente. Meus amados irmãos, permitindo Deus, estaremos de volta numa outra oportunidade. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.